Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, nós iremos ler os 7 primeiros versículos desse texto, que diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. E bebia daquela torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Vamos orar ao Senhor? E nesse momento, peça para Deus falar ao seu coração. Fala: Senhor, fala comigo. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te adoramos. Nós adoramos ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Nós entregamos tudo ao Senhor. Agora pedimos para que o Senhor fale conosco através da palavra do Senhor. Por isso, Deus, abraça os meus lábios e o meu coração para expor a sua palavra com fidelidade, Deus. E assim, o agir do Teu Espírito Santo, a ministração do Teu Espírito Santo, seja em cada coração, trazendo consolo, trazendo conforto, mas também, ó Deus, nos confrontando e nos chamando à responsabilidade de vivermos na dependência do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, no mês de julho, tive o privilégio, juntamente com o pastor Paulo On, de ir à Terra Santa, de fazermos a viagem até Israel. E foi uma experiência maravilhosa. Mas um dos lugares que me marcou muito foi quando visitamos o Monte Carmelo. Esse monte eu já tinha estado lá algumas vezes, mas essa foi muito diferente, muito peculiar. Porque eu tive a oportunidade de pregar no cume do Monte Carmelo. E o Monte Carmelo é uma experiência fantástica, porque nós estamos vendo histórias que aconteceram em cima daquele monte. Quando o profeta Elias desafia os profetas de Baal e de Aserá, quando ele sobe aquele monte para orar ao Senhor, para que a chuva retorne a cair sobre a nação de Israel. Pois bem, ao terminar aquela mensagem, aquela visita, eu fiquei muito perplexo com tudo que Deus fez através de Elias naquele monte. E eu então tive a curiosidade de estudar um pouco mais sobre o profeta Elias e a experiência de Elias, e guardei isso no meu coração e na minha alma. Essa semana, quando nós estávamos reunidos entre os pastores, e o reverendo Marco Sérgio, que não está aqui conosco, pois está cumprindo uma agenda da vice-presidência, o pastor sênior da nossa igreja, nos deu exatamente esse tema: dependência de Deus, total dependência de Deus, e orarmos pelo Brasil. Num primeiro momento, eu entendi que esse tema era muito significativo e importante para a vida do cristão e para a vida da igreja. E também fui escalado para estar pregando hoje. Eu até compartilhei com o Paulo, com o pastor Paulo, e falei: eu vou pregar em tal texto. Mas não era o que o Espírito Santo estava movendo. E por fim, esse é o texto que eu quero ministrar. Não porque eu queria pregar no primeiro livro de Reis, capítulo 17, mas porque eu tenho convicção e a certeza de que o Espírito Santo tem algo para falar ao nosso coração nessa noite, nesse texto. Dito isso, irmãos, à guisa de introdução, nós precisamos entender e compreender o que é dependência de Deus. A propósito,
Nós estamos vivendo um tempo em que Satanás tem se levantado com toda a sua fúria, com todo o seu armamento, com todos os seus anjos que foram expulsos do céu, os demônios, para de alguma maneira afastar você da presença de Deus. E ele tem usado algumas estratégias, e entre elas, Satanás tem usado a estratégia de que você é uma pessoa muito especial, e que você pode todas as coisas, e a filosofia desse mundo tem dito isso a você: você consegue, você pode, tudo que você conquistou é mérito seu, é fruto do seu trabalho, você acorda pela manhã, você tem a habilidade de resolver os seus problemas, as suas dificuldades, você tem uma saúde emocional, você tem como resolver os conflitos que aparecem, você tem um poder cognitivo para resolver, para fazer prosperar aquilo que foi dado às suas mãos, e você chega no final do dia e diz: eu consegui. Alguns se tornaram super-humanos, só faltam dizer como Jesus: sem mim nada podeis fazer. Eu quero dizer para você que isso é do diabo. Deus não chamou você para ser independente. Deus chamou você para depender totalmente dele. Tudo que acontece na nossa vida depende do eterno, do Senhor. Quando nós temos os filhos pequenos, eles dependem de tudo de nós. Depende de nós para comer, depende de nós para tomar banho, depende de nós para se trocar, depende dos seus pais. E é um alívio para os pais quando eles aprendem a comer sozinho. É um alívio para os pais quando eles aprendem a tomar banho sozinho. É um alívio para os pais quando eles aprendem a fazer algumas coisas sozinhos. Você diz: louvado seja o Senhor, ele está se tornando independente. Tudo bem que alguns vão chorar lá na frente por causa disso. Com Deus não é assim. Deus não nos chamou para nós acharmos que podemos fazer tudo sozinhos. Deus nos chamou para que possamos ser totalmente dependentes dEle. E há muitos de nós que estamos vivendo uma vida longe de Deus, afastado de Deus, achando que tudo eu posso realizar, que tudo eu posso fazer, porque eu tenho os meus méritos nisso, porque eu estudei para isso. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. E o texto que nós lemos, ele é maravilhoso, porque ele fala de Elias. E para falarmos do profeta Elias, nós temos que analisar um pouquinho o contexto de que Elias está vivendo. Melhor dizendo, nós temos que ampliar esse contexto e analisarmos em qual reino Elias está profetizando. Quem é o rei dessa época? O que está acontecendo? E quando nós afunilamos isso, nós temos que voltar alguns anos atrás. Israel, quando saiu do deserto, após ter caminhado aquele tempo todo, Moisés conduzindo o povo pelo deserto, 40 anos, e eles estão agora olhando para a terra prometida, eles precisam conquistar a terra prometida, e Deus levanta Josué depois da morte de Moisés, e Josué é um homem que dependia de Deus, um homem que se consagrava ao Senhor, um homem que vai dizer: olha, nós devemos nos santificar hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas em nosso meio. Ele cruza o rio Jordão, e ele vai então conquistando aquelas cidades, e vai conquistando a terra prometida. Com a morte de Josué, inicia-se o período dos juízes, onde Deus levantou homens que dependeram dele para julgar o povo em determinada situação, como Otiniel, como Gideão, como até mesmo Sansão. Mas há uma transição no governo de Israel com Samuel, que é considerado o último juiz e o primeiro profeta. É quando a nação de Israel, que é governada por uma teocracia,
passa a ser uma monarquia. É quando a nação de Israel diz: nós não queremos ser governados de uma maneira em que Deus nos governe, mas queremos ser governados como as outras nações, porque eles têm reis, nós também queremos ter um rei. E a situação foi tão dramática para Samuel nesse tempo, que Deus teve que intervir e falar para Samuel: Samuel, acalma o seu coração, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. E eles então escolheram um rei, da tribo de Benjamim, um homem alto, formoso, um bom guerreiro, seu nome, Saul. Saul começa bem o seu reinado, ele vai reinar durante 40 anos, mas esse homem abandonou o Senhor, se esqueceu de Deus, não dependeu do Senhor, achou que podia fazer as coisas ele mesmo, do jeito dele, da maneira dele, e Deus o rejeita, e dá o seu trono, tira o trono da linhagem de Saul, e dá o trono de Saul a um homem agora, a um menino, que não é mais alguém que foi escolhido pelo povo, com o olhar do povo, mas um homem que foi escolhido por Deus, pelos olhos de Deus, e ele é considerado um homem segundo o coração de Deus, Davi. Depois dos 40 anos que Saul reinou, surge então o rei Davi, um homem que errou sim, que falhou sim, não foi um bom pai, teve problemas gravíssimos na sua casa, no seu caráter, mas era um homem que tinha uma qualidade: coração contrito e quebrantado. E o coração contrito e quebrantado Deus não rejeita. Deus restaura a vida de Davi, Deus cuida de Davi, Deus é bondoso com Davi, e Deus faz uma promessa a Davi dizendo: olha, não vai faltar descendentes no teu reino, sua linhagem vai permanecer. Quando ele chega no fim da sua vida, o seu filho Salomão assume o governo. Davi reinou 40 anos, 40 anos com Saul, 40 anos com Davi. Agora surge o governo de Salomão, e Salomão orando ao Senhor, buscando ao Senhor, Deus então vem e fala com Salomão, e diz: Salomão, você pode pedir o que você quiser, que eu vou lhe dar. Já pensou isso? Parece um anjo do Senhor, na sua casa, no seu quarto, diz assim: ô João, pede qualquer coisa. Ô Maria, o que você pedir eu vou lhe dar. O que você pediria? Alguns iam dizer: ô Senhor, uns bons dólares vai bem, né? Fama, sucesso. Salomão falou: eu quero ser sábio, eu quero sabedoria. Deus botou aquele homem de sabedoria, realmente foi um homem muito sábio. A nação de Israel alcançou o seu grande apogeu econômico com Salomão, mas é um homem também que se desviou dos caminhos do Senhor, que deixou ser levado pelas paixões da vida. Como ele era um homem muito diplomata, e ele fazia muitas alianças com os povos vizinhos, para confirmar essa aliança, ele casava com aquelas mulheres, e aquelas mulheres corromperam o coração de Salomão, e fizeram ele adorar outros deuses. Alguns teólogos vão dizer que o livro de Eclesiastes é os últimos escritos de Salomão, é um retorno dele para os caminhos do Senhor. O fato é que Salomão reina 40 anos. Depois da morte de Salomão, surge o seu filho Roboão. 120 anos que Israel estava unido, era um só reino. Mas Roboão, quando assumiu o seu governo, as tribos se juntaram, e algumas tribos que viviam no norte do país, vieram até ele e falaram: Salomão, nós estamos passando dificuldade, seu pai está pesando a mão sobre nós, os impostos no norte são muito maiores do que os impostos do sul. Roboão olhou aquela situação, disse: volte daqui uma semana. Ele então foi lá e consultou os conselheiros, aqueles homens sábios que viveram com seu pai, homens de cabelos brancos, e eles deram um bom conselho para Roboão, dizendo: não, abaixe esses impostos, acalma, conquiste o coração do povo. Mas Roboão também foi conversar com os seus amigos, aqueles que se formaram com ele na faculdade,
na universidade. O que eu devo fazer? E aqueles amigos falaram: Roboão, agora não é hora de mostrar fraqueza, é hora de mostrar força. Diz que se seu pai pesou a mão, você vai pesar muito mais. Se seu pai cobrava 20% de impostos, agora você vai cobrar 40%. O conselho desses jovens foi melhor para Roboão. Quando o povo voltou, Roboão deu essa notícia. E acontece que aqueles irmãos, aquela nação, ela foi dividida em duas partes. Ela foi dividida em Reino do Norte e Reino do Sul. Isso aconteceu no ano 951 a.C. O Reino do Norte foi governado agora por um homem chamado Jeroboão, que Salomão tinha expulsado ele. Ele ficou um tempo no Egito, agora retorna e se torna rei, o primeiro rei do norte, Jeroboão. E faz da cidade de Samaria a capital do Reino do Norte, e levanta ali um lugar de adoração. 10 tribos estavam no norte, 2 tribos ficaram no sul, governada por Roboão. Agora, eu gostaria que nós focássemos no norte. Elias vai profetizar no norte, aonde estão as 10 tribos. Mas, desde o acontecimento da divisão até Elias, passou-se alguns anos. 7 reis governaram o reino do norte, até chegar no tempo de Elias. E eu quero citar alguns desses reis, na verdade todos eles. Primeiro, Jeroboão. Jeroboão foi marcado, e a Bíblia nos diz exatamente isso no livro dos reis, por produzir ídolos. É um homem que não adorou ao Senhor, abandonou ao Senhor, não dependeu do Senhor. Ele começou a produzir ídolos. Após a sua morte, Nadab, segundo rei do norte, ele é conhecido na Bíblia como um malfeitor. Um malfeitor. Após a morte de Nadab, surge um outro rei chamado Baasa. A Bíblia o chama de assassino. Tudo rei do norte. Os reis do norte. Após a morte de Baasa, que foi um assassino, quem assume o poder no reino do norte é Elá. A Bíblia chama de Elá de um bêbado. Em outras palavras, pingaiada. Um bêbado. Após Elá, quem assumiu o governo foi Zinri. E sabe como que Zinri assume o governo? Se torna rei do norte de Israel? Matando Elá. Ele foi também um assassino. Nós estamos chegando em Elias, calma. Após Zinri, quem assume o poder é um rei chamado Onri. Aqui a Bíblia fala algo importante para nós. Primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículo 25. A Bíblia diz que Onri fez pior do que todos quantos foram antes dele. Se os que antecederam Onri foi ruim, Onri fez questão de ser pior. Detalhe, Onri é pai de quem? É pai de um rei chamado Acabe. Acabe é o rei que governava o norte na época do profeta Elias. Então a pergunta para nós é: quem foi Acabe? Quem foi Acabe? Acabe vai reinar por 22 anos o reino do norte. 22 anos. E a Bíblia também fala a respeito de Acabe. No livro do primeiro Reis, capítulo de número 16, o versículo 31, diz que Acabe, filho de Onri, que já tinha feito, que foi o pior rei do norte, Acabe fez questão de superar o seu pai. Capítulo 16, versículos 29, 30 e 33 vai dizer para nós que Acabe fez o que era mal perante o Senhor e que fez o que era pior do que os seus antecessores. Ele conseguiu ser pior do que o próprio pai. Acabe tem algumas coisas interessantes a respeito dele.
além de ele ter reinado 22 anos, ele casou com uma mulher muito bela, chamada Jezabel. Alguns historiadores vão dizer que Acabe era um homem mau, que casou com uma mulher pior do que ele. Jezabel, ela não era uma mulher. Alguns vão dizer que era o demônio em pessoa. Essa mulher fez um mal à nação de Israel, mas Acabe era submisso a ela. Se a índole de Acabe era ruim, a de Jezabel era pior. A Bíblia diz que ela era uma mulher perversa. Perversa. A rainha Jezabel era uma mulher mau por trás de um homem mau. Essa era Jezabel. Agora, foi através desse casamento que Israel, reino do norte, fez uma aliança, mas não com um Deus todo-poderoso. Eles fizeram uma aliança com o Deus Baal e com o Deus Aserá. Os dois deuses de origem fenícia. Eles eram responsáveis pela chuva, pela colheita, pela fortuna, prosperidade, pela vida. Acabe, o reino do norte, o povo de Deus, deixou Deus de lado e disse: não, nós não queremos esse Deus, nós vamos fazer uma outra aliança. Nós vamos fazer uma aliança agora com Baal, com Aserá. Eles sim são deuses verdadeiros. Eles sim são os deuses que nós devemos amar. Os deuses dos fenícios. Queridos irmãos, era um tempo de maldade. E é nesse contexto que surge um profeta. É nesse contexto que surge um profeta não com uma linguagem polida, não com vestes belas, limpas, mas um profeta com uma linguagem mais dura, mais forte, com umas vestes mais robustas, que aponta o dedo para o rei daquele tempo e diz: vocês estão vivendo longe de Deus, vocês não dependem mais de Deus, e traz uma sentença para aquela nação. Eu quero abrir um parênteses na minha mensagem e quero dizer que nós, no dia de hoje, nós somos essa voz profética. Nós deveríamos nos levantar como homens, como Elias se levantou naquele tempo, com uma palavra de Deus, dizendo: olha, nós somos contra a corrupção, nós somos contra isso, porque a Bíblia nos ensina de maneira diferente. Mas o problema é que o tempo de Elias, onde Acabe governava, onde Jezabel era rainha, eles não estavam dependendo mais de Deus, e os nossos dias também são dias maus, e cada vez mais a igreja tem dependido menos de Deus. A igreja começa a depender mais da sua posição social, da posição social dos seus membros, começa a depender da sua questão financeira, começa a fazer alianças com o mundo, com pessoas que não amam ao Senhor, que não são de Deus, para de alguma maneira ter um poder político, para de alguma maneira ter uma influência. Não é essa a influência que Deus quer da igreja. A nossa influência, ela é espiritual, é depender de Deus. Nós não podemos, amados irmãos, perder a nossa voz profética. Nós não podemos, e perdemos a voz profética quando não dependemos de Deus. E vemos isso na igreja, quando a igreja começa a viver o que o mundo vive, quando nós, como cristãos, começamos a praticar o que o mundo pratica, quando nós vemos dentro da igreja sexo casual, drogas, violências, aborto, líderes que confiam mais nas suas estratégias de crescimento do que no Senhor. Pessoas que se curvam a falsos deuses, como o dinheiro. Como eu falei no início da mensagem, você passa a acreditar em você mesmo. Eu posso, eu consigo. Você se considera o próprio Deus da sua vida. Nós vemos isso de monte acontecendo nos dias de hoje. A beleza se tornou um Deus, o sexo se tornou um Deus, o dinheiro se tornou o Deus, o ego se tornou o Deus.
Elias então foi o profeta que se levantou em dias maus, dias difíceis, mas ousou viver na dependência de Deus. Talvez a pergunta que devemos responder nessa noite é: como viver na dependência de Deus? Como viver na dependência de Deus? 3 lições para nós, para que possamos viver na dependência de Deus. Primeira delas, o versículo de número 1 do capítulo 17 diz assim, acompanhe comigo a leitura: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Primeiro lugar, nós, para sermos totalmente dependentes de Deus, para viver na dependência de Deus, temos que conhecer Deus com profundidade e com intimidade. Não tem como. O texto, o versículo de número 1 é maravilhoso. O livro de Reis agora apresenta Elias. É como se Elias estivesse caindo de paraquedas. Quem é Elias? Só fala que ele veio de Gileade. Não fala nem de qual tribo ele é. Não menciona o seu pai. Não menciona a sua descendência. Não fala nada. Fala só que ele é de Tisbé, é um tesbita. Mas esse homem surge, e ele surge com uma palavra profética maravilhosa. Esse homem tem vida com Deus, esse homem depende do Senhor, porque se não fosse assim, ele não ia diante do rei Acabe, que todos temiam Acabe, todos tinham medo de Acabe, talvez tinham mais medo de Jezabel, do que de Acabe. Mas ele se apresenta diante do rei, ele se apresenta diante do dono daquelas terras, e diz: olha, uma palavra do Senhor. Ele dá um testemunho. Ele começa dizendo: tão certo como vive o Senhor. Você já parou para pensar nessa expressão? Tão certo como vive o Senhor. Alguém tem que ser muito próximo de Deus para dizer isso. Alguém tem que ser muito íntimo de Deus. Tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus para poder falar isso. Você já se imaginou falando isso? Tão certo como vive o Senhor, eu não vou fechar esse negócio. Tão certo como vive o Senhor, eu não vou fazer isso. Tão certo como vive o Senhor. Todas as palavras aqui são muito importantes. Primeiro, Elias começa a falar do Senhor. Tão certo como vive o Senhor. E observe aí na sua Bíblia como o Senhor está escrito. Em letras garrafais. Significa que é o nome de Deus. Nós traduzimos como Jeová, como Javé. Significa aquele que está acima de todos, o nome que está acima de todos os nomes. É o próprio Deus, é o próprio Senhor. Aqui é a mesma expressão em hebraico de quando Moisés, quando ele estava conversando com aquela sarça que pegava fogo e não se consumia, e Moisés então disse: quem é que está falando comigo? E sai uma voz daquela sarça ardente dizendo: eu sou o que sou. O nome de Deus é a primeira pessoa do singular. Eu sou o que sou. Não tem tradução. Ele é o começo, ele é o princípio, ele é tudo. Ele é a razão da existência de todas as coisas. Não há outro fora dele, não existe outros deuses, existe um só Deus, é o Deus Todo-Poderoso. E Elias já começa dizendo exatamente isso. Tão certo como vive o Deus verdadeiro, o eu sou, o grande, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o que tem todo o poder, é a Ele que eu sirvo. Agora observe, que não somente a palavra Senhor aqui é importante, mas ele diz tão certo como vive. Como vive. Para Acabe, o Senhor havia morrido, mas Deus não morreu, Ele está vivo. E sabe quem pode dizer que Deus está vivo? Quem experimenta, quem vive com Deus que é vivo. Elias tem uma vida com Deus, ele sabe quem é Deus, ele vive Deus na sua própria vida, então ele pode dizer, tão certo como vive o Senhor, é o Deus de Israel, é o Deus da aliança, é esse Deus que fez uma aliança com o seu povo. O discurso de abertura de Elias é uma repreensão a Acabe e aos falsos deuses, Baal e Aserá.
Esses não vivem, mas o Senhor vive. Queridos irmãos, entre nós aqui, você tem vivido como se Deus estivesse vivo? Ou como se Ele estivesse morto? Talvez uma outra pergunta que entre nós, ninguém vai ficar sabendo, só nós. Deus está vivo para você? Ou Ele já morreu faz tempo? Isso me choca, porque eu tenho que pegar os meus atos, a minha vida, e tenho que agora analisar se eu estou vivendo realmente como Deus estando vivo ou estando morto para mim. Para Elias, Deus está vivo. Para Acabe, Deus está morto. Um depende de Deus, o outro não depende de Deus. O seu coração está assim, dividido. Uma hora você depende de Deus, outra hora você não depende de Deus. Mas o texto continua. O texto diz, olha só o que a palavra de Elias, tão certo como o Senhor vive, o Deus da aliança está vivo ainda. O Deus da aliança está no controle da história. Deus não abandonou o Brasil, irmãos. Deus não abandonou. Deus não fechou os olhos para a política do Brasil, não. Deus não desistiu. Alguns acham que Deus fecha o olho para algumas cenas. Não, Deus está vendo tudo. E a igreja tem que se levantar como o profeta se levantou e dizer, tão certo como vive o Senhor, Ele está vivo, Ele está reinando, Ele está governando. A nação de Israel abandonou o Senhor, mas Deus não abandonou a nação de Israel. Talvez nós estamos vendo, o Brasil abandonou o Senhor, mas Deus não abandonou os filhos dele que estão vivendo aqui no Brasil. Nós dependemos do Senhor. Agora olha o que o profeta vai dizer. Nenhum orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Aqui nós temos algumas coisas importantes. Primeiro, o profeta, ele traz agora a sentença, uma profecia, dizendo, olha, os céus vão cerrar, vai parar de chover, e nem o orvalho vai existir. E eu falo isso segundo a minha palavra. Por quê? Algumas coisas são importantes. Elias conhecia Deus profundamente, tem intimidade com Deus, depende de Deus. A palavra de Elias é a palavra de quem? Do próprio Deus. Ele conhece o Senhor. Tão certo como vive o Senhor. Se a Baal é o Deus da colheita, é o Deus da chuva, então o meu Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele está vivo. Então pode falar para Baal que a partir de agora não vai chover mais. Se Acera é o Deus da fortuna, e Baal o Deus da chuva e da colheita, pode dizer para eles que agora nem orvalho vai ter mais, porque o nosso Deus está vivo. É isso que Elias está dizendo, é um confronto mesmo. Elias está dizendo para Acabe, você não depende de Deus, você está dependendo desses deuses, eles não vão te levar para lugar nenhum. Não vai ter chuva, não vai ter orvalho. Se não chove, não tem colheita. Se não tem colheita, não tem os grãos. Se não tem os grãos, não tem riqueza, não tem comida, não tem fortuna. Cadê Baal? Cadê Aserá? Eles não vivem. Mas tão certo como vive o Senhor, isso vai acontecer. Então, amados irmãos, nós só podemos viver na dependência de Deus, conhecendo Deus, na profundidade e na intimidade. Quanto tempo que faz que você não passa, que esquece, melhor dizendo, até do tempo, falando com Deus? Quando a gente fala de Deus, o coração enche. Hoje eu estava dando aula na escola bíblica, na sala introdutória, e o presbítero dando aula na nossa sala de família, e eu sempre tenho um acordo com os alunos, eu falo assim, 10h35 eu termino, no máximo 10h40, na hora que eu olhei no relógio, já era 11h05, eu falei, meus irmãos, me perdoem, não, continua pastor, é que tem hora que a gente está falando de Deus, e o coração se enche, que você não vê o tempo passar.
Isso acontece quando você tem vida de oração. Você começa a orar, você fala, não, vou orar aqui 10 minutinhos. Daqui a pouco dá 15, 20, você nem vê o tempo passar. Elias tinha vida com Deus, dependência do Senhor. Agora, não venha dizer, irmão, que você vive na dependência de Deus, se você passa dias, semanas, sem orar ao Senhor, sem fechar a porta do teu quarto e orar em secreto ao teu Pai, sem ter um tempo de oração, de jejum, de orar pela sua esposa, de orar pelo seu esposo, de orar pelos seus filhos. Se você não tem feito isso, você precisa fazer. Conhecer mais Deus, aprender mais do Senhor. Isso é muito importante. Segundo lugar, como viver na dependência de Deus? Você deve viver na dependência de Deus, confiando, orando e crendo de que Deus está vivo. Agora, observe algo importante. Deus, para Elias, não é um Deus morto, é um Deus que está vivo. E por Deus estar vivo, 3 coisas marcam o coração de Elias, e tem que marcar o nosso coração. Primeira delas, é que o Deus que está vivo, aquele que vive, ele fala e cumpre o que ele falou. Ele cumpre a sua palavra. Ele não deixou a sua palavra solta. O que aconteceu depois que Elias falou, não vai cair nem orvalho e nem chuva, por 3 anos, o céu cerrou. A Bíblia vai dizer 3 anos e meio choveu. Não choveu e nem orvalho caiu. Deus estava quebrando Acabe, quebrando o reino de Israel. O que eu aprendo com isso, irmãos? Se a Bíblia fala que vai acontecer, toma cuidado, porque vai acontecer. Não são palavras vazias, Deus cumpre o que promete. Mateus, capítulo de número 25, a partir do versículo de número 31, contexto do sermão profético de Jesus, Mateus registra. Alguns vão dizer que aquilo era uma profecia para Israel, mas não, ela tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Diz que no dia da vinda do Senhor, os mortos ressuscitarão, nós, se estivermos aqui, teremos os nossos corpos transformados, e vai ser uma grande festa, mas nós estaremos diante do juiz. Jesus veio, na sua primeira vinda, como Salvador, agora ele virá como juiz, e Mateus vai narrar para nós, que ele vai estar todos diante dele, salvos e não salvos, e que ele vai dizer, ele vai dar a sentença final, ele vai olhar e vai dizer, vinde, benditos do meu Pai, possuir a terra que eu tenho preparado como herança para vocês, e de gozo eterno, vai viver na eternidade comigo. Esses são as ovelhas. Mas o texto diz, que ele também dirá a outro grupo de pessoas, apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Ide para o inferno, onde há choro e ranger de dentes. E você não vai para o inferno, você não, misericórdia. Aqueles não irão para o inferno com esse corpo, mas irão para o inferno com um corpo eterno, para o sofrimento eterno. Então, se nós já podemos experimentar algumas coisas da eternidade aqui nessa terra, o sofrimento dessa terra também nos faz lembrar do sofrimento eterno. E alguns vão dizer para o Senhor naquele dia, para o juiz, mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. O Senhor vai dizer, eu não vos conheço. Irmãos, eu não sei você, mas o meu coração gela diante dessa palavra. Por isso, somos desafiados hoje a viver na dependência de Deus, conhecendo Ele profundamente e obedecendo a sua palavra. Se está na Bíblia, irmão, ela vai ser cumprida.
O Deus que vive, Ele fala e cumpre também a sua promessa. Porque a partir daquele momento, se nós olharmos o versículo de número 2, 3, 4, 5 e diante, até o 6, do capítulo 17, a partir de quando aquela profecia foi proferida, foi falada, Elias se tornou a pessoa mais procurada de Israel. Colocaram o nome dele na Interpol. Procura-se. Nós precisamos matar esse homem. E Deus tira ele de cena. Diz: agora, eu vou cuidar de você, Elias. Eu vou cuidar de você. E Deus cuidou de Elias. Deus cuidou de Elias. O Deus que vive, Ele cuida do seu povo. O nosso Deus, Ele nos ajunta debaixo das asas, como a galinha faz com seus pintinhos. Talvez você diga: pastor, eu oro e Deus não me responde. Eu venho na igreja, eu ouço a pregação e Deus não fala comigo. Eu canto e eu não sinto Deus. O grande desafio está aí, irmãos. Quando você orar e parecer que Deus não está te ouvindo, quando você continuar lendo a Bíblia, ouvindo as pregações, parece que Deus não está falando com você, parece que você não sente Deus, fique calmo, Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de você. Continue, eu dependo dEle. Eu vou ficar aqui em Quiriade até quando Deus mandar eu sair daqui. Foi isso que Elias fez. Então nós precisamos obedecer e permanecer na palavra do Senhor. A palavra do Senhor foi simples para o profeta. Foi, versículo de número 2, acompanha aí comigo. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Simples. Obedece. A palavra de Deus, amados irmãos, ela é simples, ela requer de nós obediência. Tiago vai dizer, capítulo de número 5, versículo de número 17, que Elias era um ser humano como eu e você. Vai dizer que Elias era gente como a gente. Difícil entender isso, né? Como assim? Parece que Elias era um super-homem especial. Mas a Bíblia faz questão de dizer que Elias era como eu e você. Confie no Senhor, no Deus que vive está. Elias tinha vida com Deus. Lá em Tiago vai dizer que ele orou e ele instou, teve instância, né? Orou, clamou ao Senhor com perseverança. Ele não era um milagreiro, ele era um homem de oração. Quem depende de Deus tem que ser homem e mulher de oração. A oração é importante para nós, irmãos. Jesus nos ensinou a orar. Jesus nos deu o exemplo dele orando. Os discípulos nos deram vários exemplos de oração. Não é possível que aqueles que dizem que dependem do Senhor não tenham vida de oração. A oração é um meio de graça. É a maneira que falamos com Deus, do seu jeito, da sua maneira. Eu já contei aqui uma experiência, mas eu quero voltar a contar essa experiência, que eu acho ela muito engraçada. Eu era pastor de jovens, nem pastor eu era ainda, era líder dos jovens, lá na igreja, cuidava dos jovens. Eu estava preparando para poder ir pregar naquele sábado, o dos jovens. Eu estava ali orando, daqui a pouco veio um jovenzinho, adolescente, jovem, do meu lado, e me cutucou. Falou: pastor Anderson, nem lembro mais como ele me chamou, eu estou passando vários problemas na minha casa, o que eu faço? E eu já estava no último louvor, eu ia pregar, e sabe quando você já está, puxa, eu quero ir pregar, esse moleque vem aqui justo agora. Eu falei: não, você tem que orar, ora que tudo se resolve. E subi, fui pregar. Mas antes de eu subir, ele começou a orar, e eu ouvi a oração dele.
E a maneira que ele orou, mas me deu eu fiquei muito bravo. Porque ele orou mais ou menos assim, irmãos, isso eu lembro bem. Ele orou mais ou menos assim: Deus, o negócio é o seguinte, cara, o bicho está pegando lá na minha casa, mano. Ele era skatista, aquela coisa toda. E ele começou a falar assim com Deus, eu fiquei tão bravo, que eu falei assim, olha, depois que eu descer do púlpito, mas eu vou pegar esse moleque, onde já se viu falar assim com Deus? Não pode, não pode. Acabou o culto, eu desci, fui procurar esse menino, cadê ele? Já tinha ido embora. Passou na outra semana, no outro culto dos jovens, eu estou lá na porta, parecendo o diácono. Falei, na hora que ele entrar, eu vou acabar com ele. Mas eu vou exortar ele, mas eu vou dar uma bronca, estilo o pastor Marco Sérgio. E na hora que ele apontou assim no portão da igreja, eu já saí ao encontro, e ele veio ao encontro, e eu falei, agora só falta eu dar um tapa nesse menino. E ele me abraçou chorando. Para resumir a história, irmãos, ele falou para mim, pastor, Deus ouviu a minha oração. Cheguei em casa, preguei para os meus pais, eles se converteram, e eles estão vindo aí porque eles querem fazer batismo e profissão de fé. Naquele dia, o Senhor me mostrou algo muito importante. Confie e ore no Deus que vive e está. A oração não são palavras bonitas. A oração era a brota de um coração sincero, contrito e quebrantado diante de Deus. Como viver na dependência de Deus? Em terceiro lugar, obediência. Obedecendo e permanecendo na palavra do Senhor. E isso fica muito claro, versículo de número 5. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Elias cumpriu o que Deus mandou ele fazer. Parece simples, mas às vezes as coisas simples são as mais difíceis da vida. Exemplo, Deus mandou você amar a sua esposa. Simples. Às vezes parece ser difícil. Deus mandou você, esposa, ser submissa ao seu marido. Simples. Às vezes é a coisa mais difícil. Deus falou para que os pais, que eles não deveriam provocar a ira dos seus filhos. Simples. Às vezes não é. Deus falou para os filhos, que eles deveriam obedecer os seus pais. Simples. Mas às vezes não é. Porque Deus complica? Não. Porque nós somos pecadores. Deus requer de nós 10% daquilo que ganhamos. Simples. Mas é difícil. Deus requer de nós a generosidade. Abençoa, oferta, dá uma oferta para o irmão que está precisando. Mas às vezes a gente não quer fazer isso. Simples, mas por causa do pecado, se torna difícil. Aqui vem a obediência. Elias foi um homem que obedeceu. Elias proclamou o julgamento a Acabe e depois apenas esperou que Deus o orientasse. E quando nós obedecemos a Deus, obedecemos a palavra de Deus, amados irmãos, nós vamos experimentar no meio do deserto o milagre de Deus. Esse lugar que Elias foi é deserto, mas lá havia uma fonte de água, lá passava um fiozinho de água, e Deus falou assim, não se preocupe Elias, no deserto eu cuido de você. Deus mandou os corvos. Se nós olharmos na Bíblia, para o povo judeu, o corvo é um animal impuro. O que o corvo come? O que ele pode trazer de alimento? Insetos, resto de comida? Mas não, quando Deus manda, até os pássaros obedecem. Significa, meu irmão, que se você estiver em obediência à palavra de Deus, escuta isso que eu vou te dizer em nome de Jesus.
Se você estiver em obediência à palavra de Deus, a providência do Senhor vai alcançar a tua casa. Você vai experimentar da provisão dos céus na sua vida. Palavra de Deus. Se a Bíblia está me ensinando, isso pode me custar muito, mas eu vou permanecer nela, eu vou depender de Deus, porque é nessas horas que eu vivo o sobrenatural de Deus. O que era impossível, um homem ficar 3 anos no deserto, Deus cuidou dele lá. E quando a fonte secou, Deus falou: agora sai daí, a viúva de Sarepta vai cuidar de você. Em nenhum momento Deus abandonou Elias. Em nenhum momento Deus abandona aqueles que dependem única e exclusivamente dele. Nenhum momento. A Bíblia não fala o quão difícil foi ficar em Quiriate. Não fala, mas também não deve ter sido fácil. Confiar dia após dia, de manhã e à noite, na provisão que vem de Deus. Elias ficou onde estava, porque sabia que Deus estava com ele. Com ele. Deus é o Deus da providência. Deus é o Deus da providência. Amados irmãos, quero concluir dizendo que pelo fato de Deus ser um Deus vivo, Elias foi capaz de orar e confiar nele. Pelo fato de Deus sempre cumprir a sua palavra, Elias teve uma palavra que podia obedecer. E pelo fato de Deus sempre cuidar do seu povo, Elias pôde experimentar a provisão de Deus. Um pastor batista, que veio na década de 60, se não me falha a memória, chamado Al Martin, ele narra a história que aconteceu numa aldeia na Alemanha, onde estava muito frio, muita neve, e tinha uma mãe com seu filho, numa pequena casinha, e eles não tinham nada para comer, acabou a comida. O fogo que mantinha eles aquecidos, também cessou. E eles oraram e leram a Bíblia, e daqui a pouco, ela viu que o filho dela se levantou, e abriu a porta, e a mãe falou: meu filho, está muito frio, está nevando, por que você fez isso? Nem fogo a gente tem aqui em casa para se aquecer. E o filho respondeu para ela: mãe, eu abri a porta porque os corvos vão entrar. Aqueles mesmos corvos que alimentaram Elias, daqui a pouco vão entrar pela porta para nos alimentar também. Naquela aldeia tinha um burgomestre, era um magistrado responsável pelaquela aldeia. E por uma, entre aspas, coincidência, ele estava passeando na aldeia, vendo se tudo estava certo, e viu uma porta aberta. E ao entrar pela porta, ele questionou a mulher: por que a porta estava aberta? Ela falou: é que meu filho está esperando o corvo que Deus vai mandar para trazer o alimento. E aquele homem era crente, ele disse: pode falar para o seu filho, que o corvo acabou de chegar, Deus mandou eu trazer o sustento para vocês. Nos momentos mais difíceis da vida, é onde nós podemos experimentar, de maneira real, clara, visível, a provisão de Deus. Amados irmãos, eu quero encerrar com essa pergunta: você quer viver na dependência de Deus? Se sim, fique em pé e vamos orar ao nosso Deus. Feche seus olhos. Eleve o seu pensamento ao eterno Deus. Faça um compromisso com o Senhor. Tire da sua vida tudo aquilo que tem impedido você de depender de Deus. Lembra do jovem rico? Fazia tudo certo, tudo. Chegou para Jesus e disse: Jesus, eu faço isso, eu faço aquilo, tudo certo. Eu quero te seguir. Jesus olhou para ele e disse assim: então faz o seguinte, vende tudo que você tem e vem depender de mim, segue-me.
A Bíblia diz que aquele jovem voltou triste para sua casa, porque ele tinha muitas riquezas. O Senhor Jesus está dizendo hoje aqui para nós: pode vir seguir-me. Mas se você tem alguma coisa que impede você de ser dependente de Deus, deixa tudo. Deixa tudo. Deus, Ele quer você. E quando você depender único e exclusivamente de Deus, você vai experimentar da provisão de Deus, do cuidado de Deus na sua vida.